Greg, né? Pro lançamento do livro novo Eles Estão Por Aí. Vocês sempre atuaram juntos, assim, como é que é o histórico da parceria criativa de vocês, assim, como é que é isso? Não, o Greg tá junto desde o começo. Na verdade, o Ber não saiu, a gente já estava casado. Na internet, inclusive, quem falou para colocar na internet foi o Greg. Então, na verdade, nenhum dos meus trabalhos existiria se não tivesse o Greg junto, porque ele tem feito um trabalho de edição comigo. Ele é o grande gênio por trás de todos os meus trabalhos. Ele é que faz o trabalho que a gente considera essencial do editor, de ser uma pessoa que está de fora, que não está na sua cabeça, lendo o seu trabalho. Muitas das ideias do BE vem do Greg, um texto... Antigamente eu não fazia isso, Dora eu não fiz isso, eu quis, eu vou fazer o texto do meu jeito, me arrependi profundamente, porque quando a gente foi imprimir pela Mina, eu olhei o texto e achei ele horrível. Então agora eu não deixo o texto passar sem o Greg olhar antes. Então, na verdade, ele está junto o tempo todo, assim, durante todo o processo, né, Ben? Sim. Nosso primeiro trabalho com edição, de verdade, desde o começo, foi a Mônica, né? Porque o Ber saiu por editora, mas ele não teve um trabalho de edição. A editora pegou o que já estava na internet e falou, vamos publicar isso aí? Então não houve edição, houve a editora foi mais um publicante do que uma editora, de fato. Então, e quando você trabalha sem um editor, é muito complicado trabalhar sem um editor, porque você não tem um leitor que não é você. Isso é muito complicado, você fica com um olhar viciado. Chega uma hora que você nem lê o texto mais, por exemplo. Você está lendo e você não lê ele de verdade, porque você já sabe, você já leu aquilo milhões de vezes, foi você que escreveu, você colocou, enfim. O que aconteceu no final das contas é que a Bianca começou a trabalhar e eu entrei como esse leitor beta, como um cara que estava lendo logo, né, no foco de produção. Então é por isso que eu estou junto desde o princípio, porque eu acho que ajuda muito, mas é muito mais fácil você trabalhar com alguém lendo o seu trabalho logo no começo e tal. A gente não enxerga, a verdade é que a gente não enxerga. Agora a gente está no estúdio, inclusive é super bom, assim, qualquer coisa. A gente estava trabalhando, por exemplo, nesse livro em dupla, então nenhum de nós tinha um afastamento necessário para olhar qual é o objetivo para o livro, né? E aí é muito bom você poder chamar e falar, Alexandre, dá um pulo aqui, eu acho, dá um pulo aqui, isso aqui faz sentido, isso aqui está funcionando, isso aqui... É porque chega num ponto em que a gente não consegue perceber se uma sequência de quadrinhos faz sentido, assim, é nesse nível de loucura, assim, pelo menos com a gente, o jeito que a gente trabalha. Então eu não consigo entender se tá claro no quadrinho que o personagem está pegando um copo para beber água. É nesse nível, assim, que eu começo a ficar completamente louco. E daí, quando eu tô sozinha, eu mostro pro Greg, mostro pros meninos, é mais fácil. Agora, quando estamos nós dois, a gente ficou louco, assim. A gente pensou, cara, não dá pra saber o que tá acontecendo. O livro tá horrível, ninguém vai entender nada. E daí, tivemos que obrigamos eles a ler, coitadinhos. e dizer pra gente o que eles achavam, o que tava funcionando, o que não tava. Aí eu vou fazer aquela pergunta, assim, vocês autores, estão aqui e tal. Como vocês definiriam esse livro? Se você fosse me explicar, porque para quem não está familiarizado, a capa você vai achar que ela é incomum, e a capa, ao meu ver, ela reflete muito do espírito do livro. Não é uma narrativa comum, assim, não é uma narrativa muito... eu não quero usar a palavra normal, assim, mas eu acho que ela está... não é que não exista absolutamente nada que você nunca tenha visto, mas tipo, ela está numa linha que é bem fora das narrativas que a gente tem acompanhado hoje em dia, assim, né? Tipo, ela é bem sui generis, assim. Então, como que como vocês definiriam o livro, como que vocês explicariam o livro, né? Por que o livro é desse jeito? Ele é um livro sobre essas coisas que estão andando no mundo e vendo outras coisas, assim. Ele é isso, assim. Tem umas coisas, elas não são... Elas são vivas e elas têm inteligência, mas elas são coisas que não existem na vida real, eu acho. Talvez existam, mas eu espero que elas não existam. E elas vão encontrando outras coisas e vão se relacionando com o mundo e é isso, basicamente. Não tem nada muito, nossa, aconteceu um assassinato, não tem nada disso, assim, é bem... E elas passam por coisas esquisitas. O nome do livro antigamente ia ser Coisas. Tanto que eu e o Greg, a gente ainda chama ele de Coisas até hoje, porque a gente até nem se acostumou ainda com Eles Estão Por Aí.
E daí o pessoal da editora que falou que coisas... É ruim de procurar no Google depois, é uma ideia bem prática, assim. Eles falam assim, como é que uma pessoa vai procurar um livro chamado Coisas? Se digita Coisas no Google. Eles precisam saber o nome de vocês para poder encontrar o livro. Porque só coisas é qualquer coisa, né? E aí por isso que a gente... então tá, vamos mudar o nome. A gente ficou muito tempo caçando um nome diferente para poder botar para ele. E justamente era muito difícil, porque é difícil traduzir o que é o livro e encontrar um título que caiba, assim, que represente o livro. Foi um processo parecido até com a capa também. Foi bem difícil chegar na capa. Esse título, eles estão por aí, foram vocês que escolheram ou foi proposto pela editora? Como é que foi? A gente fez um processo de brainstorming em dado momento e ficamos falando o que nós dois achávamos que podíamos ser. A gente ficou catando umas frases dentro do livro, assim, essa frase de efeito acho que funciona, essa frase acho que funciona. Fizemos uma listinha de frases que a gente achava que combinavam com o livro, assim, e mandamos para eles. E aí eles nos responderam que fizeram uma enquete lá na editora e o pessoal gostou bastante, que eles estão por aí. Eu também gostava, eu acho. E aí Greg aceitou e ficou. Foi assim que ficou o nome. O Greg aceitou assim, tipo, teve muito esforço para aceitar ou foi tranquilo? Teve uma lágrima escorrendo aqui. Não, eu não consegui pensar no título. Então, no final de contas, eu falei, não. Tá todo mundo gostando, é isso aí e tal. Bom, com a capa, inclusive, foi um processo parecido, assim. E hoje eu, inclusive, agradeço muito ao André, porque o André Conte, nosso editor, por ter insistido um pouco nessa capa, eu acho ela muito bonita. Agora que a gente saiu, quando a gente pegou o livro, eu achei ela muito bonita. A princípio, ela não me agradava muito. Não. A gente ia fazer uma capa com uma criatura que não tem no livro e que ia ser muito, excepcionalmente nojenta. A gente ia botar, pá, coisa nojenta na cara. E daí ele diz, então, coisa nojenta não vende, né? Não vamos botar coisa nojenta na capa. Ele falou que até é uma questão do livreiro, não é nem do público, entende? O livreiro não põe o livro na estante, porque tem uma coisa nojenta, ele não quer deixar lá. Em vários momentos a gente decidiu acreditar neles. Eles sabem o que estão fazendo. Então, omitir disso. É uma equipe muito experiente trabalhando, eles têm muita experiência. A gente fez 8 livros, sei lá, eles fizeram dezenas, centenas, né? Então, quando eles falavam uma coisa, a gente não sabia muito bem, assim, não conseguia bater o pé, assim, então a gente vai com vocês. O tamanho do livro, inclusive, né? O livro todo foi feito menor do que isso. Ele ia ser impresso menor em algum momento, não lembro se até por aproveitamento de papel ou uma visão lá que o André teve. Eu cara, vamos fazer grande. E aí, a princípio, a gente ficou meio assim. A gente não pensou nele para ser grande. Mas saiu e eu acho que foi uma boa decisão. Olhando o livro, eu gosto muito dele. Quando vocês começaram a fazer, eles estão por aqui desde lá do princípio até o final, assim. O que esse processo mudou para vocês, assim? Mudou alguma coisa na forma de vocês fazerem quadrinhos, de pensarem na profissão de vocês, a própria experiência com a editora, né? Vocês querem falar sobre isso aí, sobre essas experiências, assim? Primeiro que assim, Todavia só entrou na história quando a gente já tinha 132 páginas prontas. Foi nesse momento que a gente está, vamos mostrar para Todavia. Eu já tinha 132 páginas. Tem quantas no total? 216. Então, assim, mais da metade já estava pronta quando a gente mostrou para eles, na verdade. A gente fez primeiro uma versão no começo de 2017, que a gente tinha chegado a postar na internet, né, 6 pagininhas, bem feio mesmo. E aí a gente achou que ninguém ia querer, ninguém deu atenção, publiquei na internet, todo mundo cagou bala, fez um quadrinho. Tipo, foi o post no Instagram com o menor número de likes de toda a minha vida. Aí, ninguém gostou, vamos largar quieto. A gente deixou quieto, tentei fazer outros projetos, fomos nos distanciando. E daí na metade do ano, que foi justamente quando a gente começou o estúdio, ano passado, é que a gente voltou pro Coisas. Pro Eles Estão Por Aí. E aí a gente recomeçou. Começamos a fazer página tudo de novo, desde o princípio, desde o começo. E daí foi isso, foi quando a gente tinha 132 páginas, só que a gente mostrou pra eles. Mas o processo foi bem diferente do Pai Homem da Montanha, porque dessa vez a gente sentava nós dois juntos pra fazer o storyboard. Então assim, o Greg, a gente primeiro sentou e o Greg listou todas as cenas que ele tinha pensado. Porque tudo isso aqui é dele. Eu desenhei, só aí dei um espetáculo no storyboard.
O livro é dele. E aí, o que aconteceu? O Greg definiu as cenas, aí a gente sentou e organizou a ordem que essas cenas iam aparecer. Aí depois o Greg pegou, sentou sozinho e escreveu todos os diálogos que iam aparecer em cada uma das cenas. Aí, feito isso, a gente pegava, ele lia pra mim, eu dizia se gostava ou não também, então dava uns pitaquinhos, e depois a gente sentava e com cada cena em mãos a gente fazia um storyboard para cada cena e decidia como é que elas iam ficar e tudo mais. Tanto que cada cena do livro tem um nome pra gente, assim, um nome que a gente chamava entre nós dois. E foi bem diferente do Meu Pai Lá na Montanha, que era um negócio assim, meio etéreo quase, assim, a história. Era meio, mas acontece isso, aquilo outro, a gente fazendo storyboard de qualquer jeito e encaixou o texto depois. E foi bem absurdo, né, o processo. E esse aí não, acho que ele foi mais bem feito nesse sentido, assim. O trabalho com o Conte foi... com o André Conte foi ímpar. A gente nunca tinha trabalhado desse jeito. Ele acompanhava muito de perto, né? E quando eu digo que acompanhava muito de perto, não é que a gente mandava uma página e ele dava um feedback e tal, era um... É até difícil de explicar como é que foi, assim, mas ele estava muito presente, né? A gente sentia ele muito presente no livro, sabe? E teve uma coisa que eu gostei, assim, não necessariamente eu gostei, foi um pouco, aumentou a pressão, mas foi uma coisa muito, muito curiosa. Foi, a gente estava conversando, ele veio aqui a Curitiba, a gente estava conversando com ele, o livro estava assim, caminhando para o final já, eu acho, de produção e tal, de pensamento, ele já tinha lido tanto, mas ainda faltava o final. E a gente foi conversar sobre o final, e eu disse para ele mais ou menos, acho que a gente estava pensando em fazer isso, aquilo e tal, mas assim, com aquele pé atrás, né? Porque o final ia ser bem, bem aberto, assim, tal. E eu sempre fico pensando que o editor vai, né? Não, mas espera aí, vamos ver se a gente não consegue dar uma apertadinha, uma fechada, fazer um final mais... E aí eu contei para ele o final, cheio de dedos, assim, pisando em ovos e tal. Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, tô vendo, gostei da ideia, etc. Não, mas se quiser estourar, se quiser fazer um negócio que não seja nada, assim, se quiser só terminar o livro, é teu. Foi muito legal. Feliz, nossa. Na verdade, ele disse para pirar. Ele falou assim, pode pirar à vontade, vai fundo. Foi muito legal. Então foi foi muito legal. A gente trabalhou sem limite de página, por exemplo. Não era assim, o livro tem que ter até... Não, era assim, faz o livro. Mas no final eu posso fazer isso? Pode. Mas quando vocês estavam bolando esse livro do jeito que estavam, vocês já estavam cientes que tinha essa possibilidade, né? Porque ele é meio... Como eu vou dizer? Ele é algo que o leitor complementa muito, né? Eu acho que tem uma coisa, a gente estava pensando bastante nisso, né? Eu acho que tem uma coisa, ele tem pouco enredo. Pouquíssimo enredo. Ele não é um livro abstrato, então ele tem um enredo, não é assim, mas é pouca coisa. Ele foi todo pensado nos diálogos e nos silêncios. Assim. O que os bonecos falam, onde eles falam e quanto eles ficam quietos. A gente não tinha um ponto de partida, um ponto de chegada, e portanto a gente tinha que construir o livro de forma que ele saísse de A e chegasse em B, ou chegasse em D, passando por C, e, sabe? A gente tinha diálogo, basicamente, né? A gente tinha situações e como que eles interagiriam entre eles e tal. A gente tinha preocupação, assim, algumas coisas, algumas informações mínimas, assim, de isso aqui aconteceu, a gente queria que ficassem claras, sabe? Então a gente não queria que a pessoa olhasse o quadrinho e pensasse, eu não sei o que esse quadrinho está, sabe? Então eu desenho o cara pegando um copo d'água, você não consegue identificar isso a gente não queria, e essa era a nossa preocupação o tempo todo. Mas com relação à leitura, assim, a experiência de leitura, sim, acho que sim. A gente estava ciente de que era uma coisa mais aberta mesmo. Falando muito mais por mim do que pelo Greg, assim, o importante para mim, no caso desse tipo de livro, é que ele passe sensações, assim, para as pessoas, que ele provoque algum tipo de emoção, coisa assim. A minha irmã falou para mim que não gostou muito, que achou ele muito triste. E aí eu fiquei feliz, na verdade, com o feedback que ela me deu. Porque eu pensei, se você ficou triste, quer dizer que você sentiu coisas lendo ele. E isso significa que ela ficou deprimida, ela acabou de me corrigir. Então eu fico muito feliz, porque ele está causando sensações, assim, né? Então se ele causa sensações, tem que retirar dele. Isso significa, eu acho que o trabalho funcionou, assim, pelo menos. Mas é assim, aí essa é a minha visão. Não posso falar pelo Greg, obviamente. Mas eu gosto que o livro cause coisas, assim, sensações nas pessoas. Muito mais do que uma preocupação de... Mas o que aconteceu no final? Cara, só assim.
Pareci muito hippie agora. Não. Eu acho que é por aí mesmo. Você falou que vocês primeiro desenhavam as coisas e depois faziam os diálogos. Era isso mesmo, assim? Ou você já tinha uma ideia do diálogo e daí fazia essa... Não, meu pai morava na montanha. Primeiro a gente desenhou tudo. A gente desenhou. Bianca desenhou tudo. E quando a gente montou o storyboard era assim, deixa um espaço aí mais ou menos que o boneco vai falar mais ou menos isso aí, sabe assim? Foi mais ou menos, foi nessa pegada que a gente fez o Meu Pai na Montanha. Tinha assim uma prévia dos diálogos, entende? Nesse aí não, nesse a gente tinha um diálogo batidinho, certinho, com um intervalo, o que ele vai falar, em qual quadro, em qual quadro não, porque a gente montou as páginas, o que ele vai falar, o próximo quadro é silêncio ou é resposta. Entende tudo isso? Então, o diálogo estava todo escrito nesse aí, né? O diálogo estava todo escrito antes da gente ir pro storyboard, que seja. Tanto que depois que o livro que já estava desenhado, teve pouquíssima alteração no texto, assim. Porque ele tinha sido muito planejado antes. Exceto o sonho lá, que mudou bastante, o resto estava muito certinho já, bem definido. Mas o trabalho principal de preparação era o diálogo sempre. Assim. Acertar o diálogo, que aí com o diálogo a gente fazia as páginas. Mas o desenho eu fiquei muito feliz que você falou, né, que são essas coisas meio asquerosas e tal. Eu lembro que a gente mostrou para um amigo nosso, lá no começo de 2017, a gente mostrou para ele, e ele falou, nossa, mas são umas coisas nojentas. Eu fiquei muito feliz. E geralmente o que dizem no meu trabalho é que ele é muito fofinho. E aí ele falou que tava nojenta, aí eu fiquei, pô, eu consigo fazer umas paradas nojentas. Fiquei satisfeita. E Bianca, essa é uma outra coisa. Você, a relação que você tem com o teu público ou os teus públicos com esses trabalhos, assim, qual que é a tua percepção? Você acha que, por exemplo, já teve alguma experiência de alguém que pegou um material teu e ficou meio chocado ou... você já teve a noção que de repente você não tenha um público, mas tenha vários e de repente assim você acaba... Como é que tá essa relação? Já. Eu sempre fico um pouco... Quando eu fiz o Alho Poró, eu fiquei com bastante medo. Eu fico com medo que o pessoal que gosta muito de Beck, por exemplo, ficasse muito chateado comigo por causa do Alho Poró. Porque ele é bem diferente. Eu fiquei com medo de perder público por conta disso. Então, tanto que quando eu divulguei o Alho Poró, eu já falava, olha, se você gostou do Dora, esse é mais violento que o Dora, eu acho. Então, né, nessa linha, não na linha do Beck. Esquece o Beck. Então, eu sei, assim, que tem bastante variações. Eles estão por aí, eu estou muito curiosa para saber o que o pessoal vai dizer, porque ele é radicalmente diferente de tudo que eu já fiz e que a gente já fez também. Bom, que a gente, você não, que o Dobras é mais próximo. Não sei, assim, eu espero que o pessoal curta. Esse livro correspondeu às expectativas, agora que vocês pegaram, quando chegou, como é que foi? Ele chegou na casa de vocês no exemplar, veio em caixinha, veio em um monte, como é que foi? Qual foi a reação quando você pegou pela primeira vez o físico? Ele chegou em pacotes, vários, 20, eu acho, 20 exemplares, que é a nossa cota, a nossa equipe com uma porcentagem de tiragem, a gente recebeu 20 exemplares. E eu gostei muito do livro, assim, do objeto, eu gostei muito. Ficou muito bonito, logo que a gente rasgou o pacote, assim, tem esse contraste na capa, eu gostei muito. Eu ainda não consegui ainda ter aquele período de afastamento para dar uma lida nele mesmo com aquele olhar não viciado, assim. Então eu tô muito contente com ele como objeto, achei excelente. Eu gosto muito do resultado dele visualmente, assim, folheando, eu gosto dele e tal, mas eu ainda não li ele, sabe? Com aquela calma. Eu li o livro pela primeira vez quando ele chegou agora pra gente, porque antes eu não conseguia ler. Eu só ficava... É que é muito, muito difícil mesmo você ler o seu próprio trabalho e conseguir ter uma visão objetiva, assim, de que, pô, isso é legal, não é? E eu fiquei surpresa, eu gostei bastante dele, assim. Eu achei... Rapidinho, lá dentro. Eu lembro um dia que ele estava resolvendo uma página. E era uma coisa assim, era um bicho que pulava e fazia uma coisa. E a gente ficou horas, o dia inteiro nessa página, mexendo, fazendo de novo, e a Bianca fazia e mostrava e dizia, cara, acho que não, ela dizia, não dá para entender, não faz sentido, e a gente fazia, o dia inteiro fazendo negócio. Aí a Bianca voltou, se não me engano, para a primeira versão que ela tinha feito, ou a segunda depois de já ter feito 280, a gente chamou o Yoshi, falou, Yoshi, dá um pulinho aqui, vê se isso aqui tá, dá uma olhada nessa página. Aí o Yoshi olhou, tá bem legal, então. O que está acontecendo, Yoshi? E aí ele descreveu certinho. Isso e aquilo e aqui. Cara, a gente fica
doido, né? A gente... Fala pra ele, você tá mentindo pra ele. Então, veja, a gente fez o negócio por 350 vezes, achando que não dá para entender. É assim, não é assim, eu não estou conseguindo passar a minha visão. É assim, eu não consigo. Não faz sentido. Eu tenho certeza que o leitor não vai entender que o bichinho está pulando e fazendo isso aqui que ele está fazendo. A gente ficou o dia inteiro mexendo nisso e o Yoshi veio e bateu o olho assim, tal. Então é isso que acontece, sabe? A gente fica completamente cego com o trabalho. Tem uma hora que você não vê mais. E não é porque a gente acha que os outros são idiotas e tal. É porque a gente fica idiota e não consegue mais enxergar. Então é isso que eu estou falando de um afastamento. Assim, eu não consegui gerar esse afastamento. Eu acho que o meu desenho aqui está melhor do que em todos os meus outros trabalhos anteriores. Eu acho que a quadrinização, assim, o modo como a gente colocou os quadrinhos, a decupagem das páginas, que chama, o layout das páginas, eu acho que é o melhor que a gente já fez, assim, de todos os nossos trabalhos. Acho que não tem nenhum que tenha páginas resolvidas, eu acho, de uma maneira tão legal, assim, na verdade, tão diferente. Acho que, nesse sentido, eu acho que ele é o melhor quadrinho que a gente já fez até agora.